Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo vamos falar sobre o compensador em atraso e criar um roteiro para poder fazer o projeto desse compensador em atraso. Aqui trazendo uma breve exposição do que é o compensador em atraso. Nós temos um outro vídeo aqui no canal falando sobre isso aí também, mas aqui a gente vai poder aprofundar melhor e fazer um roteiro para poder fazer esse cálculo. Então, o compensador em atraso ele é caracterizado por essa função de transferência, onde eu tenho aqui o ganho do compensador, que seria o KC. Ele vai ter um zero localizado em A, ou melhor, localizado em menos A, e um B localizado em menos B. Lembrando que no compensador em atraso, o módulo de A vai ser maior que o módulo de B. Então, a posição que nós vamos ter no lugar das raízes vai ser esta daqui. O B sempre localizado próximo do eixo imaginário, mais próximo do eixo imaginário, e o A distante à esquerda. Lembrando que esse valor de B ele vai ser um valor muito próximo da origem no projeto do controle do compensador, analisando o lugar das raízes. E para isso nós vamos usar aqui um exemplo que nós vamos fazer o projeto de um compensador para essa função de transferência, que é g de s igual a 1 sobre s mais 2, s mais 5, onde desejamos obter um sobressinal de 15% aproximadamente, menor 15%, e procurar um tempo de estabilização em torno de 1,15 segundos. Então a ideia do compensador vai ser exatamente o que? Fazer uma localização de polo e zero para poder chegar nesses resultados. Principalmente com relação ao sobressinal aí de 15%. Fazer um valor bem menor que esses 15%. E vamos utilizar a planilha no Excel, que nós já fizemos num vídeo anterior. Eu vou deixar aqui no link da descrição, para poder fazer o cálculo desse sobressinal, analisando o fator de amortecimento e poder construir o lugar das raízes a partir disso. Então, só lembrando que nós temos aqui no nosso sistema um lugar das raízes com valores localizados ali em menos 2, que seria um polo, né? E em menos 5. Lugar das raízes para esse sistema, se eu tomar a média aí, como é um sistema de segunda ordem, eu posso tomar a média desses dois polos para poder saber onde que vai estar a assíntota. Então a média aqui desses dois polos, isso aí só vai valer para sistema de segunda ordem, né? É menos 3,5. Então aqui seria a posição no eixo real de xi ômega n de 3,5, que já dá um indício aí para a gente poder começar a fazer o cálculo. E a partir daí nós vamos usar a planilha no Excel para poder fazer isso daí, fazer esse cálculo. Aqui está a planilha. Vou entrar com o valor de sobressinal nessa célula C3 e com esta fórmula aqui nós vamos calcular o sobressinal, o fator de amortecimento, que é 0,5169, utilizando aquela equação que nós já conhecemos. Tempo de estabilização de 1,15 segundos, para a gente usar o critério de 2%, a fórmula que nós vamos ter aqui nessa célula vai ser 4 sobre C8. Então vai dar uma posição no eixo real de 3,4783. E agora nós podemos continuar a resolver o problema. Então, com os valores encontrados na planilha do Excel, seria o fator de amortecimento igual a 0,5169 e uma posição do polo xi ômega n igual a 3,478. Observa aqui nesse cálculo de tempo de estabilização, usando esse valor, 3,478,
Se a gente for analisar aqui o nosso valor da posição da assíntota, está em 3,5. Observa que o valor está próximo disso. Então, quer dizer, se nós adotarmos esse valor aqui como sendo o valor para o nosso projeto, podemos ter uma influência aí direta no tempo de estabilização. Acredito que, por ser um valor muito próximo, não vai refletir tanto com relação a isso. Então, para poder facilitar, eu vou trabalhar com esse valor. Se por acaso não for esse valor, e utilizar o valor de tempo de estabilização, você vai ter um pequeno deslocamento no lugar das raízes. A ideia é procurar não fugir desse lugar das raízes, justamente porque a ideia, o objetivo do compensador é fazer isso, né? É não ter aí uma modificação tão grande no lugar das raízes. E aqui nós vamos ter um valor que nós vamos calcular como sendo a parte imaginária. Esse valor da parte imaginária nós podemos trabalhar de uma forma onde o fator de amortecimento ele vai dar, através do seu cosseno, nós vamos ter a posição em relação ao eixo imaginário. Se não, você pode trabalhar utilizando a equação do polo, né? Do polo dominante. Então, que seria menos psi ômega n mais ou menos j, a raiz quadrada de ômega n, raiz de 1 menos psi quadrado. Tudo isso aí multiplicando a parcela de j. Para poder obter o valor de ômega n, como nós temos aqui um psi ômega n, que nós vamos usar a própria assíntota, nós conseguimos tirar o valor de ômega n. Então, psi ômega n é igual a 3,5. Estou usando aqui um fator de amortecimento de 0,5169, 0,5169, ômega n igual a 3,5. Aí nós conseguimos tirar que o ômega n vai ser de 5,7964, que nós vamos substituir nessa equação aqui. Então, S vai ser menos que ômega n, que é 3,5, nós tiramos dali, mais ou menos J, que multiplica a raiz quadrada de 5,7964, 1 menos o fator de amortecimento ao quadrado, que é de 0,5169 ao quadrado. Então, com isso, nós vamos chegar em S igual menos 3,5, mais ou menos 5,7964J, que vai ser o valor que nós vamos colocar aqui no nosso lugar das raízes, 5,7964. Tendo esses valores aí, nós já podemos fazer uma estimativa no caso do erro, né? Apesar que usando o Scilab nós vamos tirar um erro de uma maneira muito mais fácil. Então, o erro no estado estacionário vai ser o quê? 1 sobre 1 mais limite de S tendendo a zero de G de S. Então, nosso G de S, nós temos que ele é 1 sobre 1 mais o limite de S tendendo a zero da nossa função, que é 1 sobre S mais 2, S mais 5. Como S tende a zero, vai sobrar 1 sobre 10. 1 mais 1 sobre 10 vai dar 0,1. Isso aqui vai ficar 1,1. Então, seria 1 dividido por 1,1, que vai dar um erro aí de 0,09091. Vamos supor que nós queremos reduzir esse erro. Aqui vou adotar a redução do erro para 10%. Então, vou colocar aqui 10% não, em 10 vezes.
Então, querendo reduzir o erro em 10 vezes, nós vamos colocar o quê? O ponto 09091, que é o erro que nós calculamos, fazendo a... Opa, aqui não é ponto 0901, aqui é ponto 90, 0,9091. Já estava pensando na redução do erro. Então, reduzindo esse erro aqui em 10 vezes, nós vamos ter que ele vai 0,09091 é igual a 1 sobre 1 mais o limite de S tendendo a zero, só que agora nós vamos colocar o compensador. Então, S mais A, S mais B, vai ser o nosso compensador, vezes 1 sobre S mais 2, S mais 5. Então, como S tende a zero, aqui vai sobrar o quê? Vai sobrar aqui ponto 09091 é igual a 1 sobre 1 mais A sobre B vezes 1 sobre 10. Então, com isso, nós vamos ter na nossa equação aqui A vezes 1, B vezes 10. Passo ele para o outro lado. Eu vou ficar com 1 mais A sobre 10B, que é igual a 1 sobre ponto 09091. E nós vamos encontrar aqui uma relação entre A e B. Então, 1 sobre ponto 09091 vai dar 11. Esse 1 passa para o outro lado, vai ficar 11 menos 1 vai dar 10. Então, a relação A10B é igual a 10. Então, eu posso falar que a relação entre A e B vai ser de 100 vezes. Então, com essa relação de 100 vezes, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que adotar um polo ali próximo da origem. Tá? Então, a ideia é, no compensador atraso, você sempre vai ter que adotar um polo. Então, esse polo aqui, a gente vai adotar próximo da origem. Então, vou pegar um valor aí para o polo de B igual a menos 0,01, substituindo aqui B.01, o A vai dar menos 1. Então, nós vamos ter aí a função já quase pronta, né? Só vai faltar definir o ganho. C de S vai ser o KC, que multiplica S mais 1, que é a solução aqui, sobre S mais 0,01. Então, nós já temos agora a nossa função e nós vamos ter que trazer isso aí agora para o nosso lugar das raízes novo, que é a inclusão do compensador. Para fazer isso, vamos pegar o nosso lugar das raízes. Vou procurar deixar aqui numa escala melhor, para a gente poder resolver e enxergar o que está acontecendo. Então, aqui nós vamos ter parte real, parte imaginária. Aqui nós estamos colocando um zero localizado lá em menos 0,01, menos 0,01. O polo, ele vai ficar localizado, vou até melhorar isso aqui, está muito pequeno para a gente poder enxergar. Vou fazer ele maior aqui. Então, vou colocar ali o polo, aumentar ele aqui. Então, aqui a nossa parte imaginária, nossa parte real. Coloquei um polo aqui, menos 0,01. Agora, o nosso zero está localizado em menos 1. Nós temos um outro polo localizado
que é um 0 menos 2, e um outro localizado em menos 5. E ele gerou aqui o menos 3,5. Seria assíntota. Então aqui ele vai ter um valor de 5,7964, que nós já calculamos no início do problema. Nosso polo dominante vai estar localizado aqui. Eu vou precisar descobrir essas distâncias, tanto para esses dois polos que pertencem ao processo, né? A distância em relação ao zero e também a distância em relação ao ponto 0,1. Muito parecido com o que foi feito para o compensador avanço, né? Aqui a gente vai chamar de H1, a gente vai chamar essa outra distância de H2, aqui H3 e aqui H4. A diferença é que no compensador em avanço você atribui o zero e calcula o polo. Aqui a gente atribui o polo e calcula o zero. É um pouco diferente, porém a ideia é a mesma com relação a isso, né? E aí nós vamos ter lá Kc vezes o valor do K, que é o ganho do processo, né? Da função de transferência. O H2 é a distância em relação ao zero. E embaixo vai vir H1, H3 e H4. H1, H3 e H4 são as distâncias em relação aos polos. Tudo isso aí tem que ser igual a 1. Então, pegando aí os triângulos que foram formados, nós vamos conseguir encontrar essas distâncias, né? Então, a primeira aqui que nós vamos ter é do H1, que é essa distância aqui. Então, eu vou pegar o triângulo para o H1. Então, o triângulo no H1 vai ser o quê? Essa distância de baixo, ó, 3,5,01, isso aqui vai dar 3,49. Essa altura é de 5,7964. Vai gerar um H1 aqui de 6,766 aproximadamente. Depois, para o cálculo do H2, que é o cálculo desse zero, vai ser, eu tenho essa base aqui de 2,5, a altura continua sendo a mesma, 5,7964, ela não muda. E aqui o valor do H2, fazendo um Pitágoras, 6,3125. O H3, seguindo a mesma ideia, né? Então aqui é H2, e agora nós vamos para H3. H3 vai ser 2 com 3,5, vai dar 1,5, né? E aqui nós temos 5,7964, com H3 de 5,9873. E o último, que é o H4, porém está do lado trocado, olha ele aqui, ó. Então eu vou colocar, vou desenhar ele direito, né, para não ficar confuso. Então aqui eu tenho 1,5, só que é do lado contrário, o mesmo valor, né? 5,7964 vai ser coincidente com o H3. Então H4 também vai ser de 5,9873. Com esses valores, nós vamos voltar à nossa fórmula, né? Que dizia exatamente como determinar o ganho. Esse cara aqui, né? Determinar esse cara, Kc. Então, pegando a formulinha aqui em cima, ó, Kc é o que eu descobri. Então vai ficar Kc vezes o K do processo, que é 1, porque a função é 1 sobre S mais 2, S mais 5, né? Vezes o H2, que é 6,3125, sobre H1, que é 6,766, H3, 5,98,
5,9873 e 5,9873 do H4. Isso aí tudo tem que ser igual a 1. Então, isolando aí o KC, nós vamos encontrar que ele vai ter aí um ganho de 38,42364. 8,42364. Agora a gente pode ir lá no Scilab fazer a simulação para chegar nessa conclusão. Então, o nosso C de S, que seria o nosso compensador em atraso, vai ser 38,42364, que multiplica nosso polo, está localizado em -1, então vai ficar S mais 1, S mais 0,01, que é o nosso polo, nós atribuímos inicialmente, que está aqui, vezes a nossa função, que é 1 sobre S mais 2 e S mais 5. Vamos ver o que vai acontecer utilizando o Scilab. No Scilab, coloquei a função de transferência aqui como 1 sobre S mais 2 e S mais 5. A realimentação unitária. Vamos simular para poder ver o erro e comprovar aquele erro que nós havíamos calculado. Então aqui está o gráfico dele, que é de 0,091 é a saída. Se nós pegarmos aqui 1 menos esse valor, nós vamos chegar naquela condição de 0,90. Então o erro aqui é muito grande. É esse erro que a gente vai procurar diminuir, né, em 10 vezes, que foi a proposta do problema. Então, para fazer isso aí, eu já deixei até montado aqui, ó. Aqui dá para a gente poder fazer novamente, colocar ali, copiar essa função de transferência, vou alterar os valores para o que nós calculamos lá inicialmente. Então, nós temos aqui um 0, que vai ser S mais 1, e um polo, que vai ser S mais 0,01, que foi que nós alocamos para reduzir esse erro. Então, está aqui a função, que é a função do compensador, uma parte dele. Então, nós vamos colocar aqui e vamos adicionar um ganho. Vou aproveitar esse ganho que já está aqui, Ctrl C, Ctrl V. Vou dar um Ctrl R para ele poder girar. Ele rotacionou. Vamos colocar agora o valor que nós calculamos aqui para o K, que é 38,42364. Opa, muito grande aqui, né? Vamos ligar esse cara aqui e vamos ligar esse cara aqui. Vou até reduzir um pouquinho essa função aqui, que ela está muito grande. Eu vou deslocar esse cara aqui para poder aumentar esse bloco. Agora a gente já tem a função, vamos fazer a simulação e ver o que vai acontecer. Opa. Essa porta aqui está... Vou fazer novamente. Vou inserir um outro aqui. Então aqui vai ser o ganho de 38,42364. Esse foi o erro. Vou ter colocado uma vírgula ali. Ele só aceita ponto. Então aí que gerou o erro para a construção do gráfico. Agora vai. Observa que o erro diminuiu. Então, se nós colocarmos aqui a nossa sonda e o nosso, olha lá, o erro caiu para 0,004 e nós temos aqui um sobressinal de 9,3%.
Então nós atingimos a função com relação ao sobresinal, até 9,4%, está bem abaixo do que a gente tinha estimado. E o tempo de estabilização, pelo fato da gente ter modificado a posição do cálculo para trazendo ele para 3,5, exatamente no ponto da assíntota, não vai chegar nos 1,15 segundos, vai chegar um pouquinho a mais, mas está próximo do que a gente pode fazer. Você pode alterar os valores aí, trazendo exatamente para o cálculo que foi feito, mas aqui já está mostrando a melhoria no sistema com relação ao erro e também com relação ao tempo de estabilização e redução do sobresinal. Então aí está o roteiro montado para poder fazer o cálculo para o projeto do compensador em atraso de fase. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, faz inscrição no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.